Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome dele. Vamos agora para a palavra do Senhor. É, isso mesmo, vamos lá. Convido você, então, para que abra a sua Bíblia. No Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículos de número 13 ao 21. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos de 13 ao 21. Lucas é o terceiro dos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João, que é o quarto, né? Então, se você achou, com toda a reverência, prestando muita atenção naquilo que o Deus vivo e poderoso irá falar conosco nessa noite. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco! Esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Até aqui. Vamos orar uma vez mais? Pai amado, Pai de eternidade, Pai bondoso, misericordioso, glorioso, majestoso. Estamos, Pai, diante da Tua palavra, que é viva, que é verdadeira, que é poderosa, tanto quanto Tu és. Até porque é a Tua palavra. Neste momento precioso e maravilhoso, onde estaremos aprendendo tudo aquilo que certamente o Senhor quer me ensinar, quer ensinar aos meus irmãos. Portanto, nós pedimos única e exclusivamente a Tua direção, Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, que não haja nenhum empecilho, que não haja nenhum impedimento, para que o Senhor ministre ao meu coração, ao coração de cada um dos meus irmãos. E ao sairmos, Pai, sairmos melhores, porque a Tua palavra nos limpa completamente. Por isso, limpa o nosso coração, limpa o nosso ser, limpa todas as nossas vidas. Por isso, paira sobre mim também essa responsabilidade. Então, peço a Ti que as minhas palavras sejam as Tuas, que eu me cale, mas que o Senhor se revele e fale com cada um. É assim que nós oramos, é assim que nós te bendizemos. No nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém. Seguindo a mesma ordem em que os acontecimentos acontecem no Evangelho de Marcos, Lucas conta o trabalho de João Batista, que nós sabemos que João Batista foi o que? O precursor, ou seja, aquele que veio antes preparar o caminho de Cristo. Então, Lucas narra com todos os detalhes o batismo e a tentação de Jesus. Mas também, irmãos, é importante nós destacarmos que neste evangelho, Lucas ressalta o amor de Jesus pelos pobres e oprimidos, a gente humilde e desprezada, ou seja,
Cristo em todos. Ele não é somente Deus de alguns, Ele é Deus de todos aqueles que realmente querem ter um compromisso de ter uma vida sempre aos seus pés. Louvado seja o nosso Senhor por isso. Nesse pequeno trecho onde nós estamos meditando nessa noite, Jesus vem aqui nos ensinar algo muito importante sobre a avareza, sobre as pessoas que têm, infelizmente, essa disposição em querer tudo para si. Digo tudo na forma material. Quanto mais tem, mais quer ter. Quanto mais quer, e assim por diante. Até porque, irmãos, em um mundo obcecado pela riqueza e o acúmulo de bens materiais, a Bíblia nos ensina a vivermos de maneira diferente. Não estou dizendo que você não possa ter, por exemplo, dinheiro no banco, ter uma boa casa, vestir boas roupas, se alimentar também de maneira saudável. Não é isso que eu quero dizer. Até porque também nós sabemos que, infelizmente, muitas pessoas tiram as suas próprias vidas umas das outras por banalidades. Por exemplo, eu citarei bem rapidamente, às vezes umas matam as outras por R$1, às vezes por um passe de ônibus, às vezes por um celular. Quantos casos que nós vemos assim, as pessoas, às vezes uma fechada de trânsito, né? Às vezes a pessoa está tão afoita, assim, dirigindo, desconcentrada, e às vezes fecha, não de maneira imprudente, não estou dizendo isso, mas de uma maneira assim, sem maldade, sem nada, e a pessoa é fechada e vai lá e acontece tudo isso. Que pena, não é? Mas nós devemos ressaltar algo muito importante. A atitude do cristão, ou seja, a minha atitude, a sua atitude, a nossa atitude, deve o quê? Em relação aos bens, deve ser de gratidão a Deus. Ou seja, tudo que passar pelas nossas mãos, como diz a palavra, nós devemos o quê? Agradecer a Deus. Até porque o próprio apóstolo Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, em tudo dai graças. Por exemplo, nesta manhã, você pode ter falado assim, obrigado Deus por mais um dia, obrigado Deus por essa roupa, obrigado por esta casa, obrigado por este alimento. E não reclamar, ou não querer, uma coisa muito importante, querer algo para sobrepujar, ou seja, para o seu próprio engrandecimento. Olha aqui, olha o que eu conquistei, bater no peito assim, né? Olha o que eu fiz. Como nós ministramos agora há pouco na oração intercessória, Deus é o onisciente, Ele sabe todas as coisas. Deus é o onipotente, o todo-poderoso. E Ele também é aquele que está presente, o onipresente, em todas e qualquer situação das nossas vidas. Então a honra, a glória, o poder e a majestade é para Ele, somente para Ele. Se nós estamos agora neste culto online, se você pode nos assistir pelo Facebook ou pelo YouTube, amém. Se você respirou hoje, está respirando agora também, né? Não estou dizendo que você deixou de respirar, mas se você acordou hoje e respirou, amém. Porque nesta manhã as misericórdias dele foram renovadas. Então é tudo para Ele. Tudo é para Ele. E também expressarmos essa gratidão e sermos o quê? Generosos para com os outros. Porque a palavra de Deus nos ensina também, ajudai os pobres, porque os pobres sempre terão convosco. Se você sabe que alguém está morrendo, está
passando por sede, ou até morrendo de sede mesmo, nada mais justo dar um copo de água? Se você sabe que aquela pessoa carece de um arroz e feijão, bom, hein? Um ovinho frito, ó, 10, e você fala, eu fazer isso? Sim, eu, você. Porque Deus nunca vai pedir algo que aquilo que nós não podemos fazer, irmão. Não, nós devemos ajudar, sempre. Ô irmão, pô, não tenho um litro de óleo, eu não tenho isso, você não pode me ajudar? Fala, não, vou te ajudar não, irmão, ninguém nunca, alguns, é verdade, Espírito Santo, alguns chegam, conquistam as suas coisas, né, acham que os seus são méritos próprios, e aí uma pessoa chega necessitada, precisando de ajuda, fala assim, ninguém nunca me ajudou? Ninguém nunca me ajudou? Às vezes tem um pé de fruta, né? Por exemplo, vem ao meu coração agora um pé de jabuticaba na sua casa. Ô moça, a senhora pode, né, me dar um pouquinho de jabuticaba? Não, se quiser vai no mercado e compra. Vai no mercado e compra. Né? Como a gente diz no popular, sabe de nada, inocente. E às vezes pessoas que têm esse comportamento de avareza, de mesquinhez também. Desculpa, tá? Eu sei um pouco forte que eu estou falando, mas eu estou falando aquilo que o Espírito coloca no meu coração agora. Mas, não, vou dar não. Se vira aí, meu irmão. E chega na igreja, amém, eu te adorarei. Opa! O que está errado? Tudo. Porque a mesma pessoa que nós somos aqui, por exemplo, nós devemos ser lá fora. E não, às vezes passa uma pessoa, um pedinte, chegar, você me dá R$1? Vai trabalhar, cara. Tem alguns reação assim. Mas se você pode dar uma palavra, às vezes você não tem R$1, né? A gente está numa fase tão dura, e dura que é sem recurso nenhum, vivendo como os apóstolos assim viviam, né? Duro, liso, de grana, não tem nada, né? Dá uma chacoalhadinha na carteira, não sai nada. Só sai às vezes as contas para pagar, né? Mas às vezes você tem, por exemplo, uma coisa muito simples, uma palavra. Você pode falar assim, amigo, né, amiga, eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Foi assim que Pedro e João fizeram na entrada Formosa? Leva Atos, capítulo 3. Mas às vezes você não tem essa ousadia, tal, você pode falar assim, amigo, amiga, eu não tenho, mas Deus te abençoe. Mas seja um Deus te abençoe verdadeiro, sincero, né? Deus te abençoe. Às vezes a pessoa vai parar assim, nossa, Deus me abençoe. Levar a presença de Deus para as pessoas. As pessoas estão carentes de Deus, irmãos. Carentes de Deus também. E é isso que Jesus está nos ensinando nessa noite. Olha só o que ele disse no versículo 20, louco, esta noite, o que? Pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Levarmos a presença de Deus para as pessoas, irmãos. E entendermos também, se Deus nos deu, olha só, nós também devemos dar. Foi a graça que Ele nos deu, foi a misericórdia que Ele nos deu, estou dizendo hoje, hein? Os livramentos que Ele nos deu, as bênçãos sem medidas que Ele nos deu, as lutas também, as lutas também, irmãos. Para quê? Para que Ele seja glorificado em nossas vidas. Tempos difíceis, sim, estamos em lockdown agora, nessas 2 semanas, mas nós agradecemos a Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Como nós falamos agora no Salmo 139, versículo 5, tu me cercas por trás e por diante. Deus tem nos cercado, ou seja, tem nos protegido, tem nos abençoado. Ô povo de Deus,
É isso que Ele quer para nós, levarmos a presença dEle. O título do sermão dessa noite é o nosso único bem. O que é? Jesus, é o Senhor, é o Espírito Santo. Levarmos essa doce presença, levarmos a presença dEle para todos aqueles que ainda não o têm. É uma chamada para mim e para você. Olha só o que está escrito lá no Salmo 62, versículo 10. Olha só. Não confiem na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados. Se as riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. A palavra é viva, irmãos. Parece que Deus está falando agora, e está falando agora para você, para mim também, para nós. O que isso representa? O homem não deve colocar sua confiança em qualquer coisa ou pessoa. Eu sou rico, eu não preciso de mais nada. Quantas pessoas têm esse tipo de comportamento? Essa atitude irresponsável, imatura também. O meu dinheiro compra tudo. Quantos, são adeptos da criogenia? Espera aí que eu explico o que é criogenia. Criogenia é uma técnica de congelamento de corpos, em que a pessoa acredita que ela morrer, pelas técnicas da ciência, ela pode passar, vamos dizer assim, vou exagerar um pouquinho, tá? 100 anos lá. E por qualquer mecanismo ela poderá voltar a viver. Mentira. Só através de Cristo Jesus que nós podemos reviver, sermos ressuscitados de novo. Lá em João capítulo 11, versículo 25, Cristo fala: eu sou a morte e a ressurreição. Aquele que viver em mim, eu estarei nele, e aquele que morrer em mim, eu ressuscitarei ao último dia. Pai amado, o meu dinheiro compra tudo. Compra nada. Que pensamento avarento, que pensamento mesquinho. E o salmista não confia na extorsão. Tem gente que gosta de extorquir os outros, de tirar proveito de uma situação difícil. Eu te empresto o dinheiro, mas é 100% em cima. Até mais. Eu te empresto isso, mas eu quero muito mais depois. Olha só, e continua, na esperança em bens roubados. Há muitas pessoas que são ricas materialmente, eu falo, em que conseguem as coisas de maneiras totalmente ilícitas, através, por exemplo, do roubo, como o salmista nos ensina nessa noite. Roubando, defraudando. Alguns até chegam a ter a ousadia, olha só, de falar assim: é o meu dízimo que mantém essa igreja. Mas de onde vem esse dinheiro? Maneira suja, maneira vergonhosa. Eu que mantenho essa igreja. Se essa igreja está de pé, é por causa de mim, por causa do meu dízimo, por causa da minha oferta. Não. É por causa do poder de Deus que ela é viva. É por causa do poder de Deus que ela prevalece. É como Cristo declarou quando Pedro disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala assim, sobre essa declaração: Pedro, eu edificarei a minha igreja, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja do Senhor, meu irmão. A igreja do Senhor, minha irmã, não é de homem algum, é de Jesus Cristo de Nazaré. Ele que é o dono da igreja. Mas alguns pensam assim, de maneira totalmente leviana, totalmente inconsequente.
Então, se eles não podem pôr a confiança, eles devem pôr a confiança em quem então, pastor Diego? A pessoa deve pôr a confiança em Cristo, para abençoá-lo e ser a sua salvação, irmãos. Pôr a confiança em Cristo. Senhor, me ajuda. Senhor, arrimo da minha sorte. Senhor, meu sustentador. E Ele sustenta. Estamos agora na penúltima semana de junho, do meio do ano. De um ano difícil, sim. Complicado também. Mas como diz lá em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Oh, Pai amado, é Ele que nos ajuda, irmãos. Então, coloque a sua confiança em Cristo. Coloque a sua confiança em Cristo. Olha só também o que o apóstolo João diz, em sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 16. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Olha que palavra profunda e penetrante. João deixa claro: materialismo avarento e transitório, orgulho de uma vida sem Deus. Como eu sempre falo, né? O apóstolo João vai na veia, vai no cerne. Tudo que há no mundo, ele não diz assim algumas coisas que há no mundo, não. Certa vez eu vi uma publicação em que um cristão, digo até entre aspas, porque disse assim: ostentação disso, de Natal, né? É isso mesmo. Ostentação de Natal. Não. O cristão não deve ostentar. Que é isso que João está falando? Louco! Como diz o versículo 21, assim é o homem que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Louco, insano, inconsequente, irresponsável, enfim, né? Poderia passar a noite inteira aqui listando esses adjetivos que são próprios para pessoas que têm esse tipo de atitude. Amado, não pense assim, não tenha essa atitude. Também lá em Deuteronômio capítulo 20, quando está escrito os 10 mandamentos, está escrito lá: não cobiçarás. O quê? A casa do seu próximo, o bem do seu próximo, o gado do seu próximo, a mulher do seu próximo. Ou seja, o que é do próximo é do próximo, não é seu, não é meu, é do próximo, é dele. Mas eu quero igualzinho dele. Não, o que Deus deu para ele, Ele deu para ele. Mas o que Deus dá para mim, é para mim, para você. E Deus sempre vai dar o melhor para cada um de nós, irmãos. Creiamos nisso. Deus sempre vai dar o melhor para nós. Deus sempre vai dar o melhor para nós. Portanto, se você ainda se apegar às coisas materiais, desprenda-se disso. Como eu disse no início dessa mensagem, não estou dizendo que você não possa vestir uma boa calça, calçar um bom tênis, também vestir uma boa camisa, não é isso. Não, comer bem, não é isso. Mas não se apegue a isso, irmão. É isso que Jesus está falando para nós aqui. É isso que Jesus está falando para nós aqui. E também para nós terminarmos, lá em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 19, que diz assim: olha só. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar sua sorte e ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus.
Salomão, autor do livro de Eclesiastes, parece também que está escrevendo hoje. Mas a palavra de Deus é para todos sempre. É inspirada por Deus. Se ela é inspirada, é para todo o tempo. Como alguns, né, já citei outras vezes, mas cito mais uma vez, alguns, né, como posso dizer, algumas pessoas que não têm meio um juízo, né, perfeito, em que acham que a palavra de Deus precisa de reforma. Eu acho que você precisa de reforma. Você que tem esse juízo meio desajuizado. Isso. Mas a palavra de Deus é viva, verdadeira, porque Deus é vivo e verdadeiro. Então, quando Deus concede riquezas, ou seja, quando largarmos a avareza, nossos bens, aquilo que nós possuímos, serão usados o quê? Para servir a obra de Deus. Por exemplo, vem ao meu coração, às vezes você tem um par de tênis bom, em bom estado, você pode doar. Você tem uma boa calça, né, em bom estado, você pode doar e assim por diante. Não doar um tênis furado, irmão. Não doar uma calça rasgada, irmã. Não. Doar coisa boa que poderá ser usado por muito tempo ainda. Porque às vezes você não quer mais aquele negócio. Às vezes você não gostou, você comprou, não é? Não quero, então. É isso que Eclesiastes está nos ensinando. E não dar só assim, vou dar essa calça rasgada mesmo. Não serve. Não, aí também não. Aí também não. Mas entendemos o quê? Servir a obra de Deus e ajudar aquele que mais precisa. Talvez você não gostou do seu tênis, né? Ou da calça. Você pode doar. Mas eu paguei num tênis aí R$200. Então vou vender por um precinho simbólico aí, por 100 conto, assim eu não perco tudo. Não. Se você vai doar é de se desprender. Doar algo que não te serviu ou que você não gostou, mas que pode servir e abençoar o irmão, a irmã. Não também fazer uma doação por questão de consciência. Eu doei, pai, tá vendo? O senhor pediu que eu doasse, o pastor falou lá no culto, e agora eu estou doando, viu? Também não, hein? Também não. Não é isso. Mas doar livremente, liberalmente, graciosamente. Quando a gente, por exemplo, entregamos nossos dízimos, entregamos as nossas ofertas. Deus, eu estou fazendo a minha parte, hein? O senhor faz a sua, hein? Não tem esse comportamento, irmão. Não tem esse comportamento, não. Eu estou te entregando o seu dízimo, Pai. Eu estou entregando a sua oferta, Senhor, porque são para ti. Maneira da minha adoração, expressar aquilo que o Senhor fez por mim. Se eu tenho comida na minha casa, se eu tenho bebida na minha casa, se eu tenho me vestido, Pai, se eu tenho lugar para me fugir da chuva, né, esconder da chuva, como diz, né, os antigos aí, esconder do frio também. Obrigado, Pai. Adoração, honrando o compromisso que assumiu com o Senhor. Porque Ele mesmo diz, né, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Mas também não para por aí. E Ele diz, fazei prova de mim, se eu não derramar bênçãos sem medidas sobre a sua vida. O que isso representa? Para mim e para você. Ele é o nosso único bem. Ele é o único bem que está sempre presente conosco, que vivo está, que quer sempre que você o leve. Leve de presente. Às vezes você não tem dinheiro para dar um presente de aniversário, chega numa festa de aniversário, puxa, a pessoa, tudo bem. Às vezes a pessoa não é convertida ainda, mas eu tenho Jesus. Posso fazer uma oração por você? E às vezes nessa oração sincera, de coração aberto, de coração voluntário, num coração adorador, a pessoa aceita Jesus.
Esse é o melhor presente das nossas vidas e que deve ser repartido, dividido não, repartido com os outros. Portanto, irmãos, que eu e você possamos levar Jesus Cristo, o nosso único bem, para todos aqueles que não conhecem. E aqueles que conhecem, permaneçam conhecendo mais e mais, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar neste momento então? Convido você agora a fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça. Como eu sempre tenho falado, Deus falou contigo nessa noite? Olha, falou, viu? Louvado seja Ele. Quero orar por você, irmão, por você, irmã, que tem talvez se apegado à avareza, para que você se desprenda dela. E a você também, que talvez você possa estar aqui pela primeira vez e não o reconheceu ainda como seu Senhor e como seu Salvador. Então, no primeiro momento da oração, orarei por todos nós e também por você, irmão, por você, irmã, que está agora reconhecendo a Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Oremos. Pai Celestial, Pai amado, Pai bendito, a Ti a honra, a glória, o poder, a soberania e a majestade, desde agora e para todo o sempre. Neste momento, Senhor Deus, nós aprendemos que o nosso único bem é o Senhor em nossas vidas. Tu és a porção da nossa herança, Tu és o arrimo da nossa sorte, Tu és a nossa esperança também. Portanto, Pai, se esse meu irmão, se essa minha irmã ainda é apegado à avareza, que neste momento seja liberto da avareza, liberto da mesquinhez, que possa ser cada dia mais generoso, caridoso, bondoso, gracioso para contigo, porque tudo isso o Senhor é para conosco. E aqueles, Pai, que tenham tido o coração de adorador, o coração, Senhor Deus, quebrantado, o coração limpo, puro, imaculado, que assim permaneçam, Pai. Também quero apresentar diante da Tua presença esse meu irmão, essa minha irmã, que hoje estão Te reconhecendo como Senhor e como Salvador das suas vidas. Peço a estes e também àqueles que nós oramos nesse primeiro momento da oração, que o Senhor nos abençoe tremendamente, mas esses que estão Te reconhecendo como Senhor e Salvador, que o Senhor nos receba com todo amor, com todo carinho, com toda atenção, para que eles possam, Pai, a cada dia mais Te bendizer, Te glorificar e exaltar o Teu santo e o Teu precioso nome, Pai. Obrigado, Pai, por mais essa noite que o Senhor nos presenteou. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, pelo louvor que foi ministrado, pelas orações que fizemos, e que o Senhor receba, Pai, tudo isso diante da Tua presença. É assim que nós oramos, é assim que nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Levante as suas mãos aos céus e receba a bênção que vem do Senhor para a tua vida. Assim como está escrito lá no Salmo 121, versículos de 5 a 8, que diz assim: O Senhor é quem te guarda. O Senhor é tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Nós vamos ficando por aqui. Desejo a todos uma preciosa e abençoada noite e que amanhã seja mais um dia de vitórias, em nome de Jesus. Um grande abraço. Que Deus os abençoe.